livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu vou pedir que você se assente, porque nós vamos ler uma quantidade razoável de versículos. Eu vou pedir para que você se assente. Atos 16, a partir do verso 9. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 9. Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Todo mundo encontrou, então vamos começar a leitura. Diz assim o texto: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegamos de Troas, fomos correndo caminho direito para a Samotrácia, no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Amém. Então vira para a pessoa do seu lado e diga todos os versículos que foram ditos aqui. Estou brincando. Feche seus olhos, irmão. Senhor, nós te damos graças pelo tempo que nós tivemos de adoração, de louvor ao teu nome. E agora, Senhor, nós vamos meditar na sua palavra. Trata conosco, Senhor. Nos ensina, nos exorta, nos edifica. Fala a nossa alma aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor. Tira todo preconceito, toda pré-compreensão e nos alimenta, Senhor, do pão celestial, do maná que desce do céu, que é a tua palavra, Senhor. Nós precisamos dela, Senhor, que é o nosso sustentáculo para vivermos dia após dia de fé em fé. Trata conosco, trabalha em nós e depois, Senhor, para quando sairmos durante a semana, o Senhor nos usar e se mover através de nós. Te louvamos, te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és glorioso e poderoso. Em nome de Jesus, amém. Hoje, eu tinha conversado com o pastor há algum tempo, eu ia trazer uma palavra um pouco diferente do modo como eu ministro. E hoje eu conversando, esses tempos eu falei, eu posso trazer uma palavra que fale sobre missão, especificamente sobre missão? O pastor falou, pode. Eu falei, então, conta em risco sua. Vou trazer uma palavra. Mas, irmão, a vida do apóstolo Paulo foi uma vida missionária. Ele foi um dos homens mais influentes da sua época, depois de Jesus, claro, mas que influenciou todo mundo da época. Ele levou a palavra de Deus aos cantos de maiores intelectos, como Atenas, a capital da cultura, na época do pensamento, Grécia, mas ele também ia para cidades pequenas pregar o evangelho. Ele não fazia distinção, ele falou, prega a palavra, me faço como bárbaro, me faço como não letrado, me faço como... Eu me faço porque eu vim para trazer uma mensagem que está além de todas essas coisas, que é a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo ele salva, que ele cura, que ele batiza e que ele vai voltar. Amém. Amém, Pai. E nesse texto, vou voltar um pouco antes, eles tinham ido para Jerusalém, capítulo 15, teve uma assembleia da igreja, porque estava tendo um problema com relação à doutrina, ao ensino, porque estavam pregando muito o judaísmo, falando da necessidade da circuncisão para ser salvo. Então Paulo e Barnabé foram para lá para se reunir com as colunas da igreja, para trazer a mensagem, falar não é assim e tal, debater aquilo. A igreja se reuniu, eles oraram, colocaram tudo aquilo diante de Deus, e Tiago ele colocou e falou, olha, pregar sobre Moisés, nós temos na sinagoga pessoas que pregam. Nós vamos falar de Jesus. Então, essa mensagem da circuncisão já tem quem prega. Nós não vamos pregar, nós vamos pregar sobre Cristo. E eles fizeram uma carta, colocando só algumas recomendações para os irmãos se guardarem. E falou, nós vamos enviar 2 irmãos idôneos, que eram de boa índole, uma boa conduta no meio das pessoas. Que eles vão levar essa carta junto com vocês para as igrejas, para eles saberem o que foi decidido, o que o Espírito de Deus e nós como igreja, reunidos, entendemos que é a verdade do Evangelho. Então eles foram comissionados e levaram essa palavra. Aí Paulo ficou um tempo na cidade de Antioquia junto com Barnabé, e ele, depois de alguns dias ministrando a palavra, ele entendeu que era necessário ir às igrejas que eles já tinham fundado e fortalecê-las na fé. E Barnabé concordou. Só que Barnabé queria levar Marcos junto. E Marcos tinha sido alguém que tinha abandonado eles no meio da viagem missionária. E Paulo não achava que era bom levar. Então Paulo falou, não é bom, e Barnabé
falou, não, vamos, não, tal. E eles tiveram uma discussão, uma divergência, e cada um foi para o seu lado. E Paulo, ele tomou a Silas, ele falou, Silas, vai comigo. Silas foi com ele na viagem missionária. Passando pelas cidades, ele voltou, foi para Derbe e Listra, que foi cidades onde ele sofreu muito pelo Evangelho, muito mesmo. Lá ele encontrou um discípulo chamado Timóteo. E ele chama esse discípulo também para ir com ele na viagem missionária. Faz a circuncisão, porque ele era de família grega, o pai dele era grego, então para não ter problema com os judeus, ele falou, é melhor fazer isso. Tudo bem, mas foram pregando o Evangelho. E eles estavam pregando nas cidades, quando Paulo ele tem uma visão, como nós vamos entrando no texto agora, no verso de número 9. Eu até coloquei como tema, missão urgente. Porque a primeira coisa que você vê no texto, no verso 9, é um pedido de ajuda, é um socorro. Irmão, levar o Evangelho é um privilégio? É uma honra? Mas é um pedido de socorro do mundo. É um pedido de socorro para as pessoas que estão se perdendo. Ele tem a visão, e nessa visão o homem macedônio, ele rogar é implorar, ele implora e fala, vem até nós e socorre-nos, e ajuda-nos. Então, quando eu prego o Evangelho, eu também não estou só cumprindo a grande comissão. Eu não estou só levando uma mensagem de salvação, mas eu estou atendendo um pedido de socorro da humanidade. Quando você vê as pessoas elas se perdendo, elas vivendo uma vida terrível, aquilo é um pedido de socorro, de ouvir a mensagem do Evangelho. Amém. Porque a mensagem do Evangelho ela é poderosa para transformar, ela é poderosa para sarar, para libertar, para restaurar. Ela é a palavra que nos conecta de novo com Deus. Nosso relacionamento com Deus, que é a maior sede das pessoas. As pessoas elas vão cobrindo as suas faltas com atividades, com as coisas da vida, da rotina, vão colocando, vou usar o termo ídolos para cobrir essa falta, só que enquanto ela não for suprida por Deus, ela vai sentir essa falta. E aquilo que ela vai tendo não vai ser suficiente. Aquilo que ela vai realizando não é suficiente. Por quê? Porque há uma falta. A falta da presença de Deus. A falta do Espírito de Deus. A falta da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos colocando como atividades do meio para cobrir essa falta, por um tempo vai dar certo. Por um tempo, você olha para a pessoa, não, ela está bem, está de novo bem, tal, está ativo, tal. Mas é um tempo. Depois vai começar a vir a falta. E aí a pessoa vai ter que procurar em outro lugar. Mas só tem um lugar que é a fonte, que você encontra a fonte da vida, que é em Jesus. Amém. Jesus é a fonte da vida. E Paulo, ele entendia a necessidade e a urgência de levar essa mensagem. A ponto de ele não ver limite. A ponto de ele não ver limite. Mas a primeira coisa que é enfatizada é que é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Quando você olhar alguém que está perdido, entenda, é um pedido de socorro a pessoa ouvir a mensagem. É necessário nós falarmos, não é que nós podemos obrigar, aí já é outra coisa, mas é necessário nós transmitirmos a verdade do Evangelho, porque ela é poderosa. A palavra de Deus, como diz, é viva e eficaz. Nós não sabemos o tempo que ela vai frutificar. Nós não sabemos o modo como Deus vai fazer, mas nós temos que semear a palavra de Deus, porque para qualquer coração, até o mais endurecido, o Senhor é poderoso para transformar. Então nós devemos levar essa mensagem do Evangelho. E Paulo, ele viu nessa visão um pedido de socorro. E aí, qual é a segunda coisa do texto? É que Deus é o condutor dessa missão. Deus é quem vai nos levar ao local. Não é assim, eu senti de Deus de ir a tal lugar. O Deus me revelou
Não, Deus vai direcionando as coisas. Se você lê nos versos anteriores ao que nós lemos o 9, um pouco antes, diz que eles tentavam ir para tal lugar, mas o Espírito Santo impediu. Aí eles foram tentar entrar em outro lugar, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, impediu ele também. Então é Deus que direciona. Quando a gente vê uma porta fechada, não tem que entender assim, não é o diabo, é Deus que não está permitindo eu ir ali. Mas Deus está abrindo uma outra porta ali para eu entrar, para eu ser um semeador da palavra. Então Paulo, ele não ficou triste porque ele foi impedido de ir para esses locais, mas ele estava na brecha para que Deus pudesse direcionar a vida dele. Quão difícil é quando uma pessoa ela direciona a vida segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Ela vai para onde ela quer. Você vê que a pessoa ela tem um sonho e ela cobre o sonho como se fosse uma missão. Aí ela fala, não é minha missão, não, é o seu sonho, não é uma missão. A missão é uma direcionar de Deus. Deus ele vai dando as condições. Então Deus tratou com Paulo e diz o texto que eles foram para aquele lugar. Por quê? Porque eles entenderam que o Senhor estava guiando eles para aquele local. Amém, Pai. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que entender que é Deus que está me guiando para aquele local. E que no local do meu trabalho, e até no caminho para o meu trabalho, eu sou um instrumento de Deus. Eu sou direcionado por Deus. Eu sou alguém que Deus pode usar. Qualquer lugar. É para onde a minha vida está indo, para o trabalho, para a escola, para reunião familiar, para, enfim, qualquer grupo, qualquer atividade, é Deus que está me levando para ali eu ser o testemunho do Evangelho. Para ali eu ser um testemunho de Jesus. E Paulo, eles foi praticamente correndo, eles não perderam tempo. Eles não ficaram tempo enrolando, eles falaram, não, é Deus que está direcionando, então vamos para aquele local. É Deus que está nos levando, é Deus que está nos levando para levar essa mensagem, então vamos com pressa, vamos para lá, porque tem uma urgência, tem uma necessidade. Terceiro, o texto, nós temos de estar atento às oportunidades. Você vê isso no verso 13, quando eles foram para o lugar de oração. Eles chegaram na primeira cidade da Macedônia, uma colônia, que é Filipos, da onde vem a carta que Paulo direciona aos Filipenses, Filipos, e eles vão procurar um local de oração. Eles vão procurar um local, um ambiente para que eles pudessem buscar a Deus. E quando eles vão para esse local, eles veem um grupo de mulheres lá reunidas. E aquilo eles viram como uma oportunidade para falar de Jesus. Irmão, é Deus que coloca as oportunidades na nossa vida. Amém. É Deus que coloca as oportunidades. E nós temos que estar atentos para as oportunidades que Deus nos tem dado. Isso você pode aplicar para toda a sua vida. Vou aplicar especificamente a parte missionária, da pregação do Evangelho. Mas você pode aplicar tudo. Você tem que estar atento à oportunidade que o Senhor Deus está te dando. A oportunidade que Ele te dá de você poder ter uma família, de cuidar da sua família. Isso é uma oportunidade. Às vezes no trabalho, você está numa reunião, você tem a oportunidade de lançar uma palavra. Ou às vezes a oportunidade não é de falar, mas é de testemunhar. É da sua vida pregar o Evangelho. Como dizia o Billy Graham, nós temos 4 evangelhos e o mundo tem 5. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O mundo tem Mateus, Marcos, Lucas e João e a nossa vida. Só que o mundo não vai ler os 4 primeiros. O mundo só vai ler a nossa vida. Então, a nossa vida é um testemunho. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Na ETEC, no meio do ano passado, a gente teve a gente combinou para fazer uma festa para o professor, que era aniversário do professor. E eu conversei com a sala
todo mundo concordou. Falei com a turma do segundo módulo, eles também concordaram em participar. A gente se juntou lá para fazer a festa, se reuniu. E eu, durante o dia, eu fui falando, Senhor, eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar alguma coisa. O Senhor me ajuda a ter alguma oportunidade, um momento. E quando a gente começou lá, foi fazer, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, cada um fala alguma coisa para o professor, assim. Aí cada um foi falando alguma coisa. E durante o dia já tinha vindo um texto para falar. Eu não falei, eu vou ler o texto que tal na Bíblia, mas eu citei ele, assim. Mas eu fui vendo o pessoal falando, olha, tal, o professor ficou emocionado, tá? Aí quando eu ia falar, ele falou antes. Aí ele falou, olha, eu vou ficar aqui até abril, depois que eu tive o meu contrato renovado, eu vou estar saindo das aulas. Aí depois eu ia falar, eu ia falar sobre que para tudo há um tempo, e é um tempo determinado para todas as coisas. Então eu já falei, eu vou falar. Se eu tivesse falado antes, talvez teria encaixado melhor, porque ele não tinha comentado isso com ninguém. Mas eu falei, há um tempo para todas as coisas. E fui aproveitando. Por quê? Porque foi uma oportunidade. Eu falei, talvez eu não tenha mais uma oportunidade de falar para mais ninguém aqui. Uma oportunidade, como está todo mundo reunido lá, eu falei, eu vou aproveitar agora para falar. Então é aproveitar os momentos que você tem, quando você tem com um irmão, com uma irmã sua, com o filho, com seu pai, com o parente, enfim, aproveitar as oportunidades. Aproveitar os momentos que o Senhor tem te dado para semear a palavra. Para falar de Jesus, estar atento a isso. Quantas vezes nós acabamos perdendo as oportunidades por causa da desatenção? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está conversando um assunto e dá para você falar de Jesus. Ou para falar do Senhor. Aí você, ao invés de você falar do Senhor, você fala de você. Você fala da sua vida, fala da sua experiência. E você encobriu Jesus. Paulo, quando ele falava, ele falou, olha, eu não vim anunciar outra coisa a não ser Cristo. E esse crucificado. Amém, Pai. O foco da vida de Paulo não era falar do testemunho dele, eu vou falar do meu testemunho. Eu perseguia, matava, roubava, era um assassino serial, e agora eu mudei de vida e Jesus veio e amém. Jesus era 1% do testemunho. Ele focava em falar de Jesus. Amém. Porque a mensagem transformadora é Jesus. Amém. O seu testemunho impacta a pessoa quando ela te conhece. Mas a mensagem de Jesus, ela não depende do nosso testemunho, por assim dizer. Ela está além do nosso testemunho. Porque você pode, às vezes, dar um folheto para uma pessoa. A pessoa lê o folheto, ela não te conhece, ela não sabe nada sobre você. Mas quando ela lê e vê lá a mensagem de Jesus, o nome poderoso de Jesus, ela muda de vida. Ela muda, porque Jesus pode todas as coisas. Amém. Então, esteja atento às oportunidades. Esteja atento aos momentos. Esteja atento às situações. Porque Deus, Ele vai colocar momentos para você glorificar o nome dEle. Deus vai proporcionar situações para que você possa falar do amor dEle. Deus vai dar essa chance. Só falar do amor de Jesus. Quarto, é o Senhor que abre os corações. Você lembra que eles pregaram o evangelho para as mulheres e lá tinha uma mulher chamada Lídia. E diz o texto que o Senhor abriu o coração dela para que ela estivesse atenta para o que eles estavam falando. Hoje nós estamos buscando melhores estratégias. E o reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que é: os homens procuram melhores estratégias, Deus procura melhores homens. Deus não precisa de estratégia nenhuma para salvar. Deus não precisa de método nenhum. Eu vou fazer um método, porque esse método eles estão fazendo, estão atraindo as mulheres. Aí nós vamos fazer e vai dar certo.
Ou nós vamos fazer esse método para atrair os homens, vai dar certo. Os jovens, e vai dar certo. Irmão, Deus não depende de método. Amém. A palavra de Deus, ela é poderosa Amém, para Pai. transformar. Os métodos nós podemos utilizar e eles são bons. Eles não são ruins. Mas o método não é o fim. O método é o meio. A palavra de Deus é que salva e é que firma o cristão. Quando a pessoa ela vive pelo método, ela pode até ter um conhecimento, só que vem um outro método melhor, ela sabe. Porque tem um método melhor. Agora, se ela é firme na palavra de Deus, se ela se firmou os seus pés sobre a rocha, ela fica inabalável. Amém. Uma missionária que ela trabalhou com o pessoal hippie, ela conversou com uma moça que essa moça estava envolvida com as drogas. E essa moça foi presa e acabou entregando para a polícia os traficantes, sem querer, mas entregou. Era muito amiga dessa missionária, muito amiga. Chegou para a missionária e falou: agora eu não sei o que fazer, porque eu não posso ir para a cadeia, porque os policiais não querem ir lá. Mas se eu ficar aqui, os traficantes vão me matar. Eu não tenho para onde ir. Eu não posso viver sem as drogas. O que eu faço? Aí a missionária virou para ela e falou: firma os seus pés sobre a rocha. Porque se você firmar os seus pés sobre a rocha, você vai ficar inabalável. Amém, Pai. A mulher se converteu, foi embora, foi para a casa dela, se converteu, viveu mais 2 meses de vida. Morreu num acidente de carro. Nesses 2 meses ela ganhou a família inteira dela para Jesus. E a família dela inteira se tornou missionária. Que hoje são missionários em países do Oriente Médio. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Amém. A palavra de Deus é poderosa e é Deus quem faz. Quando nós estamos falando de Jesus, nós não podemos confiar na nossa argumentação. Um colega meu foi conversar com isso sobre mim. Eu falei: olha, você pode ter a melhor argumentação e convencer a pessoa. Só que se vier outra pessoa com uma argumentação melhor, ela convence e tira de perto. Então vai sair aquela mensagem, porque a outra pessoa tinha uma argumentação melhor. Mas se o Espírito de Deus ele trabalhar no coração daquela pessoa e a palavra de Deus penetrar, pode vir outra pessoa com argumentação, com retórica, com sabedoria do homem, não vai adiantar, porque ela recebeu a sabedoria do alto, ela recebeu a sabedoria de Deus, ela encontrou Jesus, ela se firmou naquele que é poderoso. Então nós temos que ter confiança de que é Deus quem faz a obra. Amém. Deus quem faz a obra. É Deus quem faz a obra. Amém, Pai. É Deus quem faz, é Deus que transforma os filhos. O Senhor, Ele diz na palavra: eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Um dos textos bíblicos, se não me engano, é em Jeremias. Também é usado para a mensagem de João Batista, mas também, se eu não me engano, é usado com relação a Deus. E Deus fala: eu vou pegar o coração de pedra e transformar em coração de carne. Deus é poderoso. Amém. Deus é poderoso para quebrar todas as coisas, quebrar preconceitos, quebrar barreiras, quebrar impedimentos, destruir laços. Deus é poderoso, é Ele que abre o coração das pessoas para que elas possam ouvir a palavra. Aleluia. Amém, Pai. Quinto, dentro do texto, há inimigos para a obra missionária, para a pregação do Evangelho. Há inimigos. Você vê que se fosse assim, só eu vou pregar, Deus vai abençoar, vai salvar gente, eu vou viver em paz. Tem hora quando você se entrega para Jesus e você vai levando essa mensagem e começa a ter o termo levante, né? Os inimigos começam a se levantar. E nesse texto relata 2 inimigos. O primeiro é o diabo. O diabo, ele se levanta quando a pessoa ela começa a pregar o Evangelho. Você vê no texto que eles estavam andando, indo para o local de oração, e via uma mulher, a
atrás deles, que adivinhava e falava: olha, esses são os servos de Deus, eles estão pregando o caminho da salvação. E ficou isso durante muitos dias. E aí Paulo vira, depois que ele ficou irritado, aí ele vira para a mulher: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E o espírito imundo saiu. Irmão, nesse texto tem uma das artimanhas do diabo, que é o engano. O diabo engana. E o diabo engana muitas vezes usando parte da verdade. Não era verdade que eles eram servos de Deus? Não era verdade que eles estavam pregando o caminho da salvação? Mas o que daria a entender? Eles e essa mulher estão no mesmo espírito, porque ela está confirmando a mensagem deles. É sutil. Às vezes você fala: não, mas isso parece de Deus, é espiritual, é Deus que Deus colocou essa pessoa, Deus colocou esse relacionamento, Deus colocou esse trabalho, Deus colocou isso e tal. E aí a pessoa, ela se envolve com aquilo e parece verdadeiro, mas não é. O pastor Jeremias Pereira, da Presbiteriana, ele diz que Deus, o diabo, ele às vezes fala a verdade, só que a diferença é que ele não se firma na verdade. Ele não se firma na verdade, mas ele pode utilizar a verdade. E aí cabe uma coisa chamada discernimento. Discernimento. Que é o que Paulo diz, que é um dos dons espirituais. Discernimento de espírito. Estar atento para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Se é do Senhor ou se não é do Senhor. Se é algo bom ou se é algo ruim. Como foi falado aqui o texto, Oséias 4:6, o povo perece por falta do conhecimento. E aí ele continua: porque vocês rejeitaram o conhecimento de Deus, então eu, Senhor, rejeitei vocês. Quando a pessoa ela rejeita conhecer a Deus, ela está vulnerável, porque ela vai aceitar qualquer coisa. Às vezes vai ser o diabo falando para ela, vai falar: não, é de Deus, vai até chorar. É de Deus. Sabe, isso tocou da minha alma, é o cão falando. Como é que eu sei que é de Deus? Aí compete discernimento. O Espírito de Deus, ele vai falar: olha, isso aí é mais complicado. Você vai conhecer na palavra, você sabe: ó, isso aí está meio fora do que está escrito. Você vê a pessoa chegar para uma pessoa rebelde, desobediente a pai e mãe, e falar: não, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Então, assim, Deus, ele quebra o princípio do honra pai e mãe para abençoar uma pessoa que está desonrando pai e mãe porque uma outra pessoa falou. Deus vai abençoar. É complicado isso. E a Bíblia diz que tem que julgar a profecia, tá? Não é errado não julgar a profecia. E a profecia não é a Bíblia. Quando uma pessoa chegar a alguém, julgar é avaliar. É você colocar dentro do coração e falar: será que isso pode ser de Deus? Pode não ser? Orar em cima e viver pela fé em Deus. Amém. Não é viver em cima de profecia, é viver pela fé em Deus. Pela fé na palavra de Deus. Amém. Então, cabe discernimento, porque o diabo ele usa o engano. Outra coisa que o diabo usa muito é a falta do perdão. Vou usar esse outro texto que Paulo ele diz para a igreja de Coríntios, na segunda carta. Ele fala: olha, o que vocês perdoarem, eu também vou perdoar, para que o diabo não ache ocasião entre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis. Ardis é tipo um dardo que é lançado. Então, nós não ignoramos isso. A pessoa que ela não perdoa, que ela tem o coração preso às coisas: eu não perdoei porque me magoou, ou é aquele perdão assim, tipo, eu perdoo, mas você lá e eu cá. Aí na minha cabeça eu penso Jesus falando: eu também te perdoo, mas eu cá e você lá também. Então, é perdoar. Perdoar incondicionalmente, não é condicional. Perdoar indiferente. Por que eu vou perdoar? Porque eu fui muito perdoado por Jesus. Amém.
Somente por isso. Não é porque a pessoa merece ou deixou de merecer, não é porque a pessoa é boa ou é ruim, não é porque eu sou espiritual ou não, é porque Jesus me perdoou. Jesus me perdoou, mas eu não tenho força, então pede força para Jesus. Ele Amém. sabe como perdoar, para que o diabo não ache ocasião para te acusar. Aí vem o diabo e fala, tá vendo? Você é usando a boca da pessoa, você não é crente, você não perdoa, guarda tanto rancor. Aí a pessoa fica nervosa e fala, é o diabo, Deus está usando o diabo para te corrigir. Entendeu? Assim. Mas é perdoar, é você não abrir brecha, é você não dar, eles falam, usam o termo de legalidade, mas é você não dar espaço. Se encha do Espírito de Deus. Amém. E vai pedindo a Deus, Senhor, me ensina o caminho do perdão. Me ensina o caminho do perdão para que eu não fique preso ao passado, para que eu não fique preso às coisas que já foram. Eu quero viver uma novidade de vida. Amém. Amém, Pai. Qual que é o outro inimigo que eles enfrentaram nesse texto? Os homens. Do verso 19 ao verso 24. Se levantaram os homens, os magistrados, os poderosos, e falaram, nós vamos prender Paulo e Silas. E aí eles nos expulsaram, eles viraram para o magistrado, em nome de Jesus, sai. Eram os homens, eram as pessoas que estavam se levantando contra. Tem vezes que você está falando de Jesus, você está dando um testemunho de Jesus, e pessoas se levantam contra você, contra a sua vida, colocando pedra de tropeço, falando mal de você, falando mal de você para outras pessoas, caluniando, difamando, invejando. Pessoas se levantam contra, sim. Mas o testemunho verdadeiro é porque Paulo e Silas, eles não reagem. Eles não ficam bravos, eles não oram para Deus mandar raio, eles não choram por causa disso. Eles foram lá com uma mensagem de transformação de vida. Então é o que? É o não ficar querendo devolver, não querer me vingar, mas eu mostrar o amor de Jesus, como diz uma pessoa citando. Ela diz, a melhor vingança que nós podemos fazer é amar. Porque a pessoa não tem como devolver, ela não vai saber nem como receber. Nós somos muito amados sem merecer, então nós podemos amar. Eles não brigaram, mas houve o levante. Então saiba, irmão, se você está servindo a Deus, você fala, estou firme na casa do Senhor, estou buscando a Deus, dentro de casa, estou clamando. Vai ter hora que homens vão se levantar. Vai ter hora que pessoas vão se levantar. Tem hora que os da própria casa se levantam. Você vê José com os irmãos que se levantaram. Moisés com o povo de Israel, a família, o povo se levantou contra. Então tem horas que pessoas se levantam contra. Mas nós temos que permanecer firmes, porque nós tivemos um encontro com Jesus. Amém. Sexto, não percamos o prazer de adorar, mesmo em meio às tribulações, que é o verso 25. Diz que eles, à meia-noite, cantavam e oravam hinos ao Senhor. Amém. Oravam e cantavam hinos ao Senhor. E os outros presos os ouvem. Você já parou para pensar de você apanhar fisicamente? É que é difícil para a nossa realidade isso, mas você apanhar fisicamente. Ser jogado numa prisão injustamente. E aí, ser colocado no pior lugar da prisão. E você, naquele momento lá, meia-noite, cheio de dor, exposta tudo ferida, começar a louvar e orar ao Senhor. Isso é o que a graça de Deus faz conosco. Amém. Que a graça de Deus, ela tira esses tipos de sofrimento de nós. Não é que eles não sentiam dor, mas o que eles tinham dentro dele ardia mais do que a dor física deles. Amém. Como um dos pais da igreja, que era Policarpo, ele foi condenado para ser queimado. Só que eles não conseguiram matar ele queimado, porque o fogo não queimava ele. Então eles tiveram que enfiar uma faca aqui para matar ele. Só que aí ele falava, pode botar mais fogo, porque tem alguém que queima mais do que isso aí. Amém.
Amém, Pai. Quando a graça de Deus ela se mostra em você no meio do sofrimento. Amém, Pai. E eu sei, isso aí é claro, que no nosso meio tem gente que está passando por sofrimentos. Talvez não físico, mas emocionalmente está ferido, espiritualmente, problemas no lar, problemas nos relacionamentos, problemas no trabalho. Irmão, louve e adore a Deus. E clame ao Senhor. Aleluia. Ele é Oh, glória, poderoso Pai. para te renovar até nas piores situações, até nos piores momentos. Ele é poderoso para renovar você, renovar a sua vida, renovar o seu interior. Eles estavam feridos fisicamente, no corpo, mas a alma deles estava sarada. O espírito deles também, porque eles estavam com o Senhor ali. Amém, E Pai. eles sabiam que estar com o Senhor ali era maior do que qualquer dor, qualquer coisa que eles estivessem passando. Quando você está num momento de angústia, de sofrimento, você sabe que Jesus está com você. Amém. Você sabe que você não está desamparado, que você não está só. Na falta de condições financeiras, você sabe, eu sei que Jesus está comigo, mas e o recurso? Ele disse que proverá para as minhas necessidades. Amém, Pai. Mas Ele está comigo, isso é mais importante do que os recursos. Eles estavam buscando a Deus. Um dos meus Amém. colegas, ele apontou um negócio no texto que é interessante, que diz que Paulo, quando eles foram buscar um local para orar de manhã, eles não acharam, eles acharam o local, mas não puderam orar, porque eles pregaram para as mulheres. Depois, eles iam buscar um outro local para orar, mas a adivinha estava atrás deles. E o local que eles acharam para orar foi no meio da prisão. Então, não importa o local que você for, clame a Deus, ore a Deus, Amém. busque a Deus, busque o socorro do Senhor, porque o Senhor pode mudar as coisas, o Senhor pode mudar as situações. 7. Deus opera de formas inimagináveis. Vou ler esse texto aqui, eu gosto desse texto. De repente, verso 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você imagina Deus mandar, você está orando em casa, está buscando Deus mandar um terremoto local na sua casa. Você imagina eles presos, eles louvando a Deus, naquele momento, naquele espaço. O terremoto foi um negócio tão assim, o carcereiro não acordou com o terremoto, ele acordou, já estava tudo aberto, já estava todo mundo solto. Era a mão de Deus naquele lugar. Deus age de formas que nós não podemos imaginar, que nós não podemos acreditar. Eu não tenho que buscar a experiência, não, eu quero buscar terremoto, eu tenho que buscar a Deus. Amém. E Deus, Ele faz o que Ele quiser. Amém. Mas eu tenho uma certeza de que Ele faz. Amém. Deus faz. Amém. Então você pode orar. Tem autoridade para orar. Falar, Senhor, eu não vejo solução, não vejo saída, mas eu creio que o Senhor vai agir com uma intervenção. Faça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É você orar a Deus e pedir a Deus uma intervenção, porque Deus é poderoso e Ele faz. Amém. A Bíblia diz em Jeremias 33, clama a mim, eu vou responder, Oh, eu vou glória. anunciar Amém. coisas grandes e firmes e verdadeiras que você não sabe. Amém. Clama a Deus, porque Ele ouve. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações. Nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor. Você é filho de Deus. Vale sempre o nome dele, meu Pai. Você pode até, eu sou Aleluia, filho de Pai. rejeição, Oh, glória. o salmista sofreu.
Mas ele fala, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Amém. Senhor, ele vai me acolher. Amém. Ele vai cuidar de mim. Meu Você Pai, tem Deus que teu cuida nome. de você. Amém. O profeta Isaías, ele diz, Aleluia. olha, Oh, glória, Pai. ainda que pode uma mãe se esquecer tanto do filho que amamenta a ponto de rejeitá-lo, isso é difícil, uma mãe esquecer de um filho que amamenta. Mas mesmo que aconteça, eu, Senhor, jamais te abandonarei, te Amém. deixarei. Louvado E aí seja Deus o nome continua dizendo, dele. seu nome está escrito na minha mão. Deus falando assim, você está diante de mim, você é Amém. meu, você é propriedade Aleluia, de mim. Pai. Oh, glória. Nós somos propriedade do Senhor, Amém. lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele cuida de nós. Amém. Ele cuida de nós. Louvado seja seu nome. Clame a Deus, confie que Deus vai trazer uma intervenção. Deus mandou um terremoto e tudo se abriu. Você imagina aqui no Brasil, se Deus manda um terremoto na prisão, abre tudo. Em 5 minutos você entrar, ela estava deserta, tá aqueles negocinhos rodando assim no chão, parecem os filmes. Mas, continuando, você vê que mesmo nesse momento, eles tiveram uma oportunidade de pregar. Porque não é por conta de você estar passando uma situação, um sofrimento, que você não vai ter oportunidades. Deus deu oportunidade quando eles estavam soltos para pregar. Quando eles foram presos, eles tiveram oportunidade para pregar também o Evangelho. O carcereiro. Deus mandou eles para lá, não era para eles fazerem sucesso, não era para eles serem reconhecidos, não era para eles serem famosos, não era para eles comprar roupa, não era para eles tirar foto, era para eles levar a mensagem de Jesus. Amém. Tinha um homem lá que estava sedento, precisando, um carcereiro, que eles não teriam outro acesso a não ser daquela forma. E aí eles chegam e pregam para aquele homem, e o homem ele fica tremendo e fala, mas o que eu posso fazer para me salvar? Porque é a pergunta, o que eu posso fazer para me salvar? Aí se você responde para o pessoal, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Agora Jesus pode. Amém. Amém. Pode salvar. Porque Ele é o Salvador. Amém. Então Ele pode salvar. Você não pode se salvar. Mas Ele pode salvar. Ele fala, crê no Senhor Jesus. E vai ser salvo você. Você será salvo. Amém. Não. Creia no Senhor Jesus e será salvo Amém, você Pai. e a sua casa. Amém. A mensagem do Evangelho impacta a nossa família. Impacta a nossa casa. É de você perseverar, de você continuar firme em Jesus, de você continuar firme na palavra de Deus. Amém. Você pode estar num lar muito estruturado ou não muito estruturado. Você pode ter uma família que todo mundo serve a Deus, que busca a Deus, ou que todo mundo é pagodeiro, funkeiro, cachaceiro. Não importa. A mensagem de Cristo, ela impacta. Amém. Ela muda a vida da pessoa e muda o ambiente ao redor. A família muda. O ambiente muda e se transforma. Amém. Então Paulo fala, ó, para você e para a sua família, essa salvação. Amém. E eles foram lá e pregaram. E aí, para terminar, 9, que é o último verso, diz assim, que ele levou para sua casa, pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O Evangelho, ele traz alegria. Amém. Amém. A alegria que é perdida quando a pessoa ela começa a ter as decepções, o Evangelho traz. Mas Amém. ele traz uma alegria diferente, porque é uma alegria que permanece. Amém. Uma alegria que permanece. A pessoa que ela é salva em Cristo, ela pode perder muitas coisas, mas você vê ela alegre. Amém. Você vê ela alegre, apesar do sofrimento. Não é que ela não sofre, mas ela é alegre. A mensagem de Jesus traz alegria, porque a mensagem de Jesus é esperança. A mensagem de Jesus é salvação. A mensagem de Jesus é libertação. A mensagem de Jesus é cura. A mensagem de Jesus é renovação. A mensagem de Jesus é poderosa. Jesus, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, Pai. Oh, glória. Ela traz alegria para quem prega, alegria para quem ouve,
dia esses céus vão se rasgar e Ele virá com a sua glória. Amém, Pai. É uma mensagem que traz alegria. Evangelho quer dizer boa nova, é uma mensagem boa que traz alegria Amém. ao meu coração, ao coração de todos. Amém. Irmão, fale de Jesus, pregue o Evangelho, anuncie qual que é o meu campo missionário, é o que você está agora. Seu trabalho, sua escola, seu lar, sua igreja, é o campo missionário que você tem. Se Deus quiser te levar para outros lugares, amém. Mas enquanto Ele não te leva, anuncia Jesus. Porque Ele é poderoso para salvar. Amém. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu oro, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Que nós, Senhor, nós possamos levar essa mensagem, Senhor, porque um dia uma pessoa que amou o Senhor e que nos amou também trouxe essa mensagem de vida, essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação, essa mensagem de paz, essa mensagem de libertação. Ah, Senhor, e quão maravilhoso é o teu nome. Quão maravilhoso é carregar no coração essa mensagem que faz ferver o nosso coração, a nossa alma, que traz alegria para o nosso ser, mais do que tudo, Senhor, que o Senhor vá nos dando discernimento, Senhor, para ver as oportunidades, o modo apropriado, Senhor. A tua palavra, ela diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo para falar, Senhor. Que nós possamos avaliar o tempo e o modo, Senhor, para falar do teu amor, para falar da tua verdade, para falar da tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, tem gente sedenta. Tem gente tão sedenta Oh, de ti, glória, Senhor. Pai. Tem gente precisando tanto de ti, Senhor. Louvado Todos seja o teu precisam nome, meu da tua mensagem, da tua palavra, Senhor. Aleluia, Pai. Pode ser Aleluia. alguém Oh, com glória. 100, enfim, 120, 150 anos. Uma criança de 4, 3 anos precisa ouvir a tua mensagem. Aleluia, Pai. Oh, glória, Pai. Por isso, vai nos levando, Senhor. Vamos direcionando. Vai enchendo cada vez mais o nosso coração da sua palavra, dessa mensagem. Vai nos revestindo do teu Espírito Santo, Senhor. Porque é pelo teu Espírito que nós somos guiados, como a tua palavra diz, que Ele nos guiará em toda a verdade. Espírito Santo, habite cada um e cada uma nesse lugar, Senhor. No coração, mostrando, Senhor, que não é nada mais precioso que tu, Senhor. Não é o nosso trabalho que nós temos de mais precioso, Senhor. Não é, Senhor, os nossos bens. Não é, Senhor, a nossa própria vida mais preciosa. Tu és mais precioso de todas as coisas, Senhor. Sem ti, Senhor, qualquer outra coisa perde valor. Não tem valor. Ah, Senhor, que a nossa vida possa ser cheia Amém, Pai. da tua mensagem. E que nós possamos sair, Senhor, cada vez mais convictos, convencidos, crentes pela fé, como diz, crie, por isso falei, que o nome de Jesus pode mudar todas as coisas. Amém. A gente pare de confiar nas nossas próprias forças Oh, e comece a glória, Pai. confiar no braço forte do Senhor, que, como diz o profeta Isaías, não Amém, estás Pai. encolhido para que não possa salvar. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Passar a palavra para o pastor.